Pessoal, a gente vai falar sobre Chiquinho Brazão, né? O plenário da Câmara ontem confirmou ali, né, a prisão dele. Eu vou chamar a Paola Cuenca para fazer um fecho aqui, porque afinal de contas ontem, quando a gente entrou, Paola ainda estava na CCJ, o caso terminou, queria que você desse esse fecho para a gente, dissesse a partir de agora como vai ser trâmites, o que é que se espera aí em relação ao Chiquinho Brazão. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Pois é, ontem no plenário da Câmara dos Deputados foi confirmada a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão por 277 votos favoráveis. E aqui eu faço um destaque de que se trata de uma votação considerada apertada. Isso porque eram necessários 257 votos. Então, os deputados conseguiram a manutenção desta prisão por apenas 20 votos a mais do que o mínimo necessário. E a questão justamente desse placar acaba escancarando outras situações que acontecem ali nos bastidores sobre o posicionamento desses deputados. Boa parte desses deputados foram contrários à manutenção desta prisão por entender que ela não cumpria diversos requisitos, aliás, 2 requisitos constitucionais, porque a Constituição ela prevê que parlamentares só podem ser presos se o crime no qual ele está sendo investigado se trata de um crime inafiançável, como o racismo, por exemplo, ou então se essa prisão e também se essa prisão for feita em flagrante, o que não era o caso de Chiquinho Brazão, que foi preso por obstrução de justiça e numa prisão preventiva. Esse posicionamento de boa parte também dos deputados, mas que foram vencidos para que essa prisão ela não continuasse acontecendo, mostra uma boa parte da Câmara dos Deputados indo contra uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Inclusive, a nossa produtora de Congresso, Márcia Lorenzato, fez uma apuração junto ali a interlocutores de Lira, aliados, de que o próprio presidente da casa ficou incomodado com essa votação por entender que enquanto ele estava fazendo uma postura muito neutra a respeito desse assunto, sem interferir politicamente, o governo deu ali o seu posicionamento favorável à manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, enquanto o assunto, inclusive, era debatido na Comissão de Constituição e Justiça. E, inclusive, ele teria comentado sobre como esse resultado, confirmando a decisão de Alexandre de Moraes de prender o deputado federal Chiquinho Brazão, que é apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, como essa decisão de confirmar o que foi dito pelo STF não significa que a casa vai tomar sempre essa atitude de passar por cima do que diz a Constituição, das regras constitucionais, para então apoiar as decisões que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, de pano de fundo, a gente vê justamente esse conflito ali entre poderes acontecendo, mas a gente tem que lembrar que, apesar da gente ter essa situação definida no plenário sobre a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, o deputado federal ainda vai encarar um processo no Conselho de Ética da Câmara. Esse processo já se trata sobre a possível cassação de mandato de Chiquinho Brazão. Isso porque o PSOL pediu a apuração de uma suposta quebra de decoro parlamentar, justamente por Chiquinho Brazão então ser apontado como um dos possíveis mandantes do assassinato de Marielle. Eu conversei nessa tarde com o advogado de Chiquinho Brazão, o advogado Kleber Lopes, e ele informou que vai fazer um pedido para que seja ouvido no Conselho de Ética da Câmara Rony Lessa, que fez o acordo de delação premiada com a Justiça, porque diz o advogado que se ele não teve acesso ainda a essa delação e o deputado federal pode perder o mandato dele, porque Rony Lessa coloca ele como um dos mandantes, então que Rony Lessa fale também ali na Câmara dos Deputados, apresente essas provas, dê o seu testemunho a respeito disso, porque a esperança do advogado é de que no Conselho de Ética é possível ter uma decisão favorável a Chiquinho Brazão para que ele consiga manter o mandato dele enquanto parlamentar. Muito bem. Paola Cuenca dando aí as informações em relação a esse caso, Chiquinho Brazão. Muito obrigado, Paola, aqui pelas informações, pela gentileza. Forte abraço, boa noite para você. Até mais, Léo.